queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e com toda a sua família. Eu sou o evangelista Marcelo Oliveira, do Projeto Videira em Niterói, e quero convidar você e toda a sua família para participar neste momento da nossa gostosa aula de Escola Bíblica Dominical, nosso discipulado Videira. Neste mês de março estamos finalizando as parábolas de Jesus. E na aula de hoje nós vamos aprender sobre a parábola das 10 virgens e todo o ensinamento que o Senhor Jesus nos traz através desta parábola. Então, desde já, neste momento, eu convido você a ter em mãos a sua Bíblia, um papel, uma caneta, se quiser assim anotar, e vamos juntos participar deste ensinamento gostoso da palavra do Senhor. Este é o Discipulado Videira. Muito bem, amados, vamos dar início à nossa aula de hoje, fazendo menção da leitura aonde o texto base se encontra. Evangelho de Mateus, no capítulo 25, do versículo de número 1 ao versículo de número 13. Vamos fazer a leitura desse texto agora. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e o comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Muito bem, amados. A parábola das 10 virgens é uma das parábolas de Jesus mais conhecidas por todo o meio cristão. E essa parábola ela se encontra exclusivamente somente no Evangelho de Mateus, na referência que nós lemos, no capítulo 25, do verso do 1 ao 13. E ela está posicionada imediatamente após o sermão escatológico que o Senhor Jesus fez no capítulo 24, na qual ele faz um alerta sobre a separação entre os bons e os maus, ou seja, os santos e os ímpios. E isso vai acontecer exatamente na ocasião da sua repentina vinda. Dentro do contexto desta parábola, é interessante destacar que o Senhor Jesus sempre usou métodos do cotidiano judaico para trazer essa ilustração, para que ficasse até mais simples das pessoas compreenderem a respeito das suas parábolas. E ele usou a descrição de um típico casamento judaico da época nessa parábola. Era costume que o noivo fosse acompanhado de seus amigos, tarde da noite, até a casa da noiva. Lá, a noiva esperava com suas damas de honra, que eram as virgens, que ao serem avisadas da aproximação do esposo, elas deviam sair com as suas lâmpadas, para iluminar o caminho do noivo até a casa, aonde haveria a celebração das núpcias. Sobre a escolha do número de 10 virgens, acredita-se que geralmente esse cerimonial ele era composto por 10 damas. Isso pelo fato de que as formalidades judaicas eram realizadas com o comparecimento de ao menos 10 pessoas, ou seja, a quantidade de 10 tinha um significado muito grande nessa ocasião. Daria mais veracidade ao que estava acontecendo, além do mais que existiam também todos os outros rituais, com as suas roupas e a documentação, sem falar também que a festa, o casamento judaico, ele dura 7 dias, uma celebração de 7 dias. Então é muito interessante destacar porque o Senhor Jesus faz questão de frisar a respeito de um casamento para fazer uma ilustração do que será a sua vinda, a sua volta à terra para buscar a sua noiva, que é a sua igreja.
Vamos à parte da interpretação desse texto, mencionando os personagens que compõem esta parábola. Vamos falar primeiro das 5 virgens prudentes. Queria antes destacar um outro texto da Palavra do Senhor, que está escrita no livro de Êxodo, no capítulo 27, e versículo de número 20. Está escrito assim, uma ordenança aos israelitas. Ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva batida para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Isso foi uma ordenança da parte do Senhor para o povo de Israel, e o Senhor Jesus traz para nós, através dessa parábola, também uma lição importante, de se manter a lâmpada acesa. Essas mulheres, as virgens prudentes, elas carregavam um estoque de óleo. E esse estoque de óleo nada mais era que um alimento que mantinha essa chama espiritual sempre acesa, queimando nos corações dela. E eram boas obras, era uma vida sincera, uma vida de quebrantamento, uma vida de misericórdia, uma vida de trabalho, uma vida dedicada ao Senhor, que mantinham uma comunhão constante com o próprio Deus. Então essas virgens, ela tinham esse estoque de óleo, e nada mais é que a presença do Espírito Santo de Deus, que é a unção que o Senhor trouxe para a igreja, para manter hoje essa lâmpada acesa. Você vê que antigamente, dentro do tabernáculo, também existia, né? Lá o castiçal, que eram 7 lâmpadas, que na verdade eram 7 pavios, que eram mantidos acesos também com azeite. Já naquela época, há muito tempo atrás, o Senhor já fazia referência ao azeite, a se manter uma lâmpada acesa, e os sacerdotes tinham a obrigação de manter aquela lâmpada acesa. E aquela lâmpada não podia se apagar. É interessante trazer para os dias atuais, né, que o Senhor Jesus fala que nós somos o quê? Somos a luz do mundo, que não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Está lá em Mateus, capítulo 5, verso de número 14. Então essas mulheres prudentes, elas não andavam na escuridão do pecado, muito pelo contrário. Elas brilhavam por onde passavam. E eram prudentes, porque sabiam exatamente que em um determinado tempo o noivo viria. Então era a responsabilidade absoluta delas manterem essa lâmpada acesa, queimando constantemente. E é este o ensinamento que o Senhor Jesus traz para cada um de nós, através das 5 virgens prudentes. Que a gente mantenha sempre um estoque de óleo dentro de nós. Não deixarmos essa chama apagar. Não deixar o azeite acabar. Mantendo a comunhão, mantendo o trabalho, a dedicação, a devoção ao Senhor. Isso vai manter a nossa vida espiritual sempre acesa, e nós não seremos pegos de surpresa quando vier o dia do arrebatamento da igreja do Senhor. E é isso que a parábola quer trazer de ensinamento para nós. Então as 5 virgens prudentes eram essas mulheres. Mulheres que eram determinadas no seu propósito de manter uma lâmpada acesa. Vamos tratar agora de outras 5 personagens que fazem parte dessa parábola. Vamos falar das 5 virgens loucas, ou em algumas versões, as insensatas. Eram 5 mulheres que também eram virgens, porém tinham o seu comportamento completamente religioso. Elas confiavam que apenas a sua religiosidade fosse o suficiente para levá-las até o lugar onde o noivo estava. Isso fez com que elas se sentissem seguras e autossuficientes em sua, entre aspas, santidade. Elas achavam que sua pureza bastava, mas isso não impediu que elas carregassem verdadeiramente o óleo da unção, né? E principalmente as reservas de óleo. Elas decidiram tão somente guardar a sua virgindade como uma espécie de sacrifício para que pudessem participar também das bodas do Cordeiro. Mas não foi suficiente para manter a chama acesa que o Espírito de Deus quer realizar em cada coração. E acabaram, na verdade, na própria escuridão que a sua religiosidade vazia
trazia para elas. Isso mostra, irmãos, claramente que o que faz diferença entre um prudente, né, e um louco é aquele que não sabe reconhecer que o Senhor, quando ele voltar, ele vai voltar num tempo em que não é aguardado e também não é precedido de nenhum sinal visivelmente específico. Se nós lermos na palavra do Senhor, no próprio Evangelho de Mateus, capítulo 24, o 36, o verso 36 e o verso 44 falam claramente sobre isso. Isso mostra, irmãos, que uma grande parte dos crentes estará despreparada no momento da volta do Senhor. Jesus deixa muito claro que ele não vai esperar até que todas as igrejas locais estejam preparadas para a sua vinda. Ele vai vir, conforme a sua palavra mesmo diz, num tempo em que as pessoas não vão saber nem o dia e nem a hora da sua volta. Um detalhe importante que a gente não pode deixar de destacar é que no verso 3 fala que as loucas, elas não levaram consigo o azeite. Como nós bem sabemos, as lâmpadas precisavam ser acesas através do azeite. E o azeite é algo muito especial e é muito pessoal também. A gente sabe que o azeite tem vários significados dentro da palavra do Senhor. Pode ser a graça de Deus, mas simbolicamente é a presença, né, do Espírito Santo de Deus, que é insubstituível e indivisível e precisa ser notório na vida do verdadeiro salvo em Cristo Jesus. Então esse azeite não pode se dividir. Ele é muito pessoal e é suficiente apenas para os prudentes. E esse azeite não pode ser obtido através de um esforço humano. E elas, desesperadas, logo depois já tentaram comprar o azeite que faltava. Só que já era tarde demais. E a porta foi fechada. É interessante a gente destacar isso porque muitos hoje não estão se preocupando com a vida espiritual. Querem levar uma vida de religioso, viverem de cultos. E simplesmente não querem se dedicar ao ensino da palavra, a uma escola bíblica, a uma consagração, a um devocional na sua própria casa. E é isso que vai fazer a diferença no final entre os prudentes e os loucos. A igreja que vai ser arrebatada, que vai entrar para as bodas do Cordeiro, e a igreja que vai ficar plenamente aqui nesse mundo, vivendo a sua religiosidade e as consequências, né, da sua vida insensata, chamada também de louca pela palavra do Senhor. Falamos agora sobre a principal cena da parábola das 10 virgens, que é a chegada do noivo. E a chegada do noivo representa, na ilustração desta parábola, a volta do Senhor Jesus à Terra. Nessa parábola, o Senhor Jesus ele faz uma descrição profética de como estará a situação espiritual da igreja e também no mundo nos tempos da sua volta. No capítulo de número 25 e no verso número 6 de Mateus, diz que mais à meia-noite ouviu-se um clamor, ou em outras versões, um grito. O Senhor Jesus vai chegar à meia-noite, ou seja, o momento em que a terra ela vai ser atingida pelas trevas, pelo pecado, pela corrupção, com maior intensidade. Vai ser um tempo de trevas, né? A noite ela representa um tempo de tribulação, de luta, e principalmente de trevas. E as trevas representam tudo isso. E ao afirmar isso, o Senhor Jesus declara que ele vai voltar no momento em que a humanidade estiver completamente envolvida em trevas, no pecado. Dentro desse contexto, o Senhor Jesus ainda fala um versículo da palavra em Lucas, capítulo 18, no versículo de número 8, a respeito também desse tempo. Acompanhe comigo aí. Lucas 18, versículo de número 8, que diz assim:
Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Fala exatamente de um tempo em que vai ser tudo mais difícil. Difícil vai ser achar pessoas íntegras, vai ser difícil achar pessoas que estejam preparadas para este momento. Difícil vai encontrar pessoas que estejam tendo algum tipo de reação espiritual em tempos difíceis. Nesses tempos de trevas, de horrores, as pessoas vão estar completamente desacreditadas. E é nesse tempo, é nesse período de completa escuridão que o Senhor Jesus vai aparecer. O noivo vai vir buscar a sua noiva. A conclusão final desta parábola, a gente pode definir ela como prudência e vigilância. Essa é a lição principal que essa parábola traz para nós. E a vigilância prudente é aquela que nos prepara para uma longa espera. É fácil a gente esperar pouco tempo. Por exemplo, na fila de um banco, quando o tempo de atendimento é curto, todo mundo permanece esperando. Mas quando a fila é imensa, é gigantesca e demorada, muitos, o que acontece? Desistem. A demora da volta de Cristo separa os prudentes dos loucos, os sábios dos tolos. Nós precisamos ser zelosos todo o tempo de nossas vidas. Precisamos estar prontos. Isso significa esperar. Talvez uma longa espera. Algumas pessoas acham que vigiar é esperar pela volta de Cristo a qualquer momento. Mas, na verdade, vigiar é estar preparado para a volta dele a todo tempo. E essa parábola nos ensina tal diferença. As virgens loucas esperavam o noivo a qualquer momento. Mas as prudentes, apenas as prudentes, esperavam a todo tempo. Fato disso que elas mantinham o azeite, a reserva de azeite, que é muito significante na vida do cristão. Elas estavam preparadas para uma longa espera. Elas vigiaram e quando o noivo veio, elas não foram pegas de surpresa. Que assim seja na minha vida e na sua vida, enchendo a minha e a sua botija de azeite e esperando pelo noivo a todo o tempo, porque breve ele vai voltar. Muito bem, amados, chegamos ao final de mais uma aula do Discipulado Videira. Espero que você e sua família sejam ricamente abençoados com essa mensagem, esse ensinamento que a palavra do Senhor traz para nós. Tá ok? No mais, fique com Deus. Até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal.